sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Machado de Assis, o mestre da ironia, o mestre da crítica social brasileiras, por meio da literatura brasileira, com a sua habilidade narrativa, que só ele mesmo tem, só ele tem. Uma narrativa ímpar. Ele nos apresenta, através de um olhar perspicaz, a sociedade do século XIX, ao revelar suas contradições, hipocrisias e ambiguidades que moldaram um Brasil daquela época que se reflete hoje em dia, em pleno século XXI, com tantos setores desequilibrados, díspares e injustos. Por meio de suas linhas traçadas, Machado de Assis consagrou-se como um dos maiores escritores, não apenas da literatura brasileira, mas da literatura universal. E vocês devem se lembrar que recentemente, no primeiro semestre de 2024, uma americana descobriu Machado de Assis. Vocês se lembram? Ela leu, se apaixonou pelo texto Memórias Póstumas de Brás Cubas. A leitora americana fez um vídeo sobre as suas impressões a respeito deste livro do Bruxo do Cosme Velho. E quando ela o postou em seu perfil nas redes sociais, instantaneamente o vídeo viralizou no mundo inteiro. Vejam só! Então, o nosso dedinho de prosa hoje será sobre as obras um tanto esquecidas de Machado de Assis. Vejam só, até ele também tem obras esquecidas pelos leitores. Só que, antes, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares e amigos e também acessar os nossos conteúdos no Instagram, @Sobrevivência em Livros. Sobreviventes, Machado de Assis, um verdadeiro símbolo, rótulo, um verdadeiro rótulo de boa qualidade literária, de alto quilate literário, intelectual, inteligência, perspicácia, um olhar crítico sobre uma sociedade, um verdadeiro intelectual, algo que quando nós lemos a obra de Machado de Assis, desse escritor fabuloso, faz bem para a nossa alma. Reflete toda a luz e o brilhantismo e a inteligência desse mestre, que através de um estilo muito próprio, refinado, repleto de sutilezas, o escritor utilizava a ironia, principalmente a ironia como sua principal cor para expor os vícios e preconceitos de uma sociedade brasileira do século XIX, ainda atualmente em pleno século XXI. As histórias de Machado de Assis apresentam personagens complexas e muito ambíguas em suas ações e que se debatem com dilemas morais e enfrentam as imposições sociais da época. Além de ser um alfaiate com muita habilidade, um alfaiate da ironia, ele também alfinetava a sociedade, bordando linhas como o racismo, a desigualdade de gênero, a corrupção e a falta de ética na política e na própria sociedade. Com seu bordado perspicaz e muito enigmático, os leitores podem refletir sobre as injustiças e contradições do mundo em que vivem, especialmente o Brasil, e não o Brasil do século XIX, mas o Brasil de 2 séculos à frente. E isso é muito grave. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839 no Rio de Janeiro, numa família muito humilde, cujo pai era negro e a mãe era portuguesa. Devido às suas origens muito modestas,
Ele enfrentou muitas dificuldades para uma educação formal, mas a sua paixão pela leitura, pela filosofia, pela mitologia e motivado por sua insaciável sede pelo conhecimento. É importante ter a sede pelo conhecimento, a sede pelo saber, a sede pela pesquisa. Nós devemos ter essa vontade de abraçar o conhecimento. Essas atitudes de Machado de Assis o tornaram um autodidata em quase todos os assuntos que ele lera. Um autodidata incansável e louvável a ponto de se tornar fluente em francês, língua que ele aprendeu de início com um padeiro. Vejam só, o Rio de Janeiro daquela época havia muitos franceses, principalmente no setor de padarias. Alemão também ele foi autodidata, assim como o inglês, além de ter se dedicado até o fim da sua vida ao xadrez. E apesar de todas essas adversidades e dos preconceitos racistas existentes na época, Machado de Assis não se sentou e ficou esperando fazerem por ele. Vejam só, Machado de Assis encontrou o seu espaço no mundo literário, mesmo sendo muitas vezes desprezado, vou repetir, desprezado e ironizado pelo também escritor brasileiro José de Alencar, filho de uma oligarquia escravocrata cearense e também forte opositor no Senado ao abolicionista imperador Dom Pedro II. É muito importante dizer que Dom Pedro II e Machado de Assis eram amigos íntimos e aliados em prol da abolição da escravatura. Isso é muito importante. No lado oposto estava José de Alencar. Juntam-se a dupla imperador e o escritor, o também empresário Visconde de Mauá. Os três desejavam um Brasil muito melhor e um Brasil livre de escravos ou escravos livres. É muito importante deixar isso bem registrado aqui. Um dos maiores títulos da literatura brasileira, O Bruxo do Cosme Velho, ao longo de toda a sua carreira, redigiu romances, contos, poemas e peças teatrais, marcados todos por uma linguagem inteligentemente bordada, elaborada, repleta de nuances e também ambiguidades, cuja escrita refinada e muito sofisticada mostra uma hábil precisão na seleção de palavras e na costura das frases coloridas por ironia. A narrativa de Machado de Assis é muito famosa e reconhecida não só no Brasil, mas fora do país também, pela habilidade em explorar os recantos mais profundos da mente humana, numa época em que a mente humana praticamente não era nem estudada, sequer estudada. E através de figuras retratadas de uma forma muito realista, aos quais expõe todas as suas contradições e fraquezas. O escritor investiga as complexidades da mente humana, revelando as motivações ocultas por trás das ações das personagens, ou seja, os motivos pelos quais elas atuaram, agiram de determinada forma. Por isso, Machado de Assis inova a técnica narrativa. Vejam só, ao utilizar recursos como flashbacks, monólogos interiores e jogo de palavras para enriquecer as suas histórias, tornando-as, desta forma, ainda mais envolventes e prazerosa para os leitores. A crítica social nos romances de Machado de Assis é uma das características mais marcantes, mais percebidas pela ironia constante e sutil utilizada como uma ferramenta,
muito poderosa para questionar as convenções sociais e expor todas as contradições da sociedade brasileira do século XIX, da sua época. É, portanto, por meio da ironia que Machado de Assis revela o absurdo das convenções sociais e os vícios da elite dominante do Brasil da época. E, ao mesmo tempo, o escritor aproveita para subverter as expectativas do leitor, criando situações irônicas e provocativas que desafiam as normas estabelecidas. E ainda sobre a ironia, é muito importante dizer que essa ironia fina e sutil de Machado de Assis está presente não apenas na sua narrativa, mas também nos seus diálogos e descrições, utilizando forte humor ácido para criticar a hipocrisia, a superficialidade e a falta de empatia da sociedade em que vivia. Já que estamos a falar de empatia, muito diferente da sociedade de hoje, do século XXI, eu não vejo muita diferença assim não, dessa falta de empatia. E o próprio Machado de Assis, em sua vida, também agia como o próprio escritor. Era um homem extremamente irônico. E o fundador da Academia Brasileira de Letras, que também se destacou pela afiada crítica à sociedade com os seus vícios da época, como o racismo, o preconceito social e o religioso, ao longo de suas inúmeras obras, expõe e aponta com nitidez e de forma microscópica as disparidades sociais entre brancos e negros. Denuncia o preconceito, os problemas, as injustiças e a discriminação racial presentes na sociedade elitista, escravocrata brasileira, que se enraizaram em desigualdades e preconceitos existentes, mais uma vez, até hoje, no Brasil, século XXI. Sobreviventes. Um tema frequente, delicado e que incomodava o escritor é a desigualdade de gênero tão presente nas obras machadianas. E até hoje, em pleno século XXI no Brasil, até hoje, até hoje. Eu queria saber se Machado de Assis, o que ele diria se vivesse no Brasil de hoje. Vamos voltar. Então, e como uma visão profética, Machado de Assis parece antecipar os acontecimentos no âmbito do feminismo, no decurso do século XX. Ele se preocupava e muito em questionar os papéis de gênero impostos pela sociedade. E por isso mesmo, contrariando as normas patriarcais daquele tempo, dava traços fortes, ele construía, ele tecia com traços fortes, com linhas fortes, as mulheres como personagens intensas e independentes, repletas de vontades, desejos e sentimentos que sofriam a opressão e a falta de oportunidades para elas enquanto seres humanos. Mas, como acontece também com todos os escritores do mundo inteiro, com Machado de Assis não poderia ser diferente. Ou poderia ter sido diferente, sim, poderia ter sido diferente, porque ele também tem alguns livros que acabaram ficando esquecidos e assim empoeirados nas estantes do tempo. Os escritores acabaram esquecendo desses livros, ou foram induzidos a se esquecer desses livros. E por que estou a dizer isso? Por que estou a falar sobre isso? Porque cabe uma reflexão. Por que exatamente esses quatro romances, Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, de 1876,
e Yaya Garcia, de 1878, porque justamente esses 4 romances sobre mulheres colossais, fortes, escritos ao longo da década de 1870, no intervalo de 2 anos entre um e outro, pelo nosso bruxo, são exatamente esses menos conhecidos da sua fase. Por que será? Cabe aqui uma reflexão sobre esse lapso. Cabe aqui essa reflexão. Mas aqui nós vamos investigar, vamos conhecer, vamos nos relembrar de Ressurreição, publicado em 1872. O primeiro romance publicado por Machado de Assis é conhecido por explorar temas psicológicos e sociais. O enredo gira em torno do médico bem-sucedido e solteiro Félix, um homem de poucas relações sociais, até quando ele conhece Lívia, uma viúva jovem e atraente. A história narra o relacionamento entre o casal, entre eles, e os conflitos internos de Félix, que sofre com ciúmes e inseguranças. Lívia, por sua vez, é apresentada como uma mulher decidida e independente, algo muito notável para a época. Através desse livro, o escritor reflete sobre as condições sociais e expectativas da sociedade brasileira do século XIX, especialmente em relação ao papel das mulheres e às relações de classe. Um dos aspectos mais inovadores e interessantes de Ressurreição é a profundidade psicológica das personagens, as técnicas narrativas usadas para explorar os pensamentos e sentimentos internos de Félix e de Lívia, oferecendo uma visão muito detalhada das motivações e conflitos. Além de ser uma obra de estreia do maior escritor do Brasil, do país, o livro é um importante marco na literatura brasileira por também apresentar temas e técnicas que continuariam a evoluir nos textos subsequentes do bruxo. O segundo romance, A Mão e a Luva, de 1874, é um dos primeiros do realismo no Brasil, que expõe uma evolução, nitidamente expõe uma evolução na escrita do escritor em termos de estilo e complexidade narrativa. Machado de Assis narra a história de Guiomar, uma jovem inteligente, bela, ambiciosa, com intenções de ascender socialmente, já que vive em uma atmosfera completamente dominada por convenções sociais rígidas, no Rio de Janeiro, capital do Império do século XIX. Cortejada por 3 homens, Estevão, Jorge e Luiz Alves, que representam cada um diferentes aspectos sociais e pessoais que Guiomar deve ponderar ao fazer a sua escolha. Atender às expectativas da sociedade ou às suas próprias ambições pessoais. Assim, por meio dessas personagens, o escritor explora os conflitos entre valores tradicionais e aspirações individuais, destacando as tensões entre as expectativas sociais e o desejo pessoal em novas formas de representar as complexidades da vida e das relações humanas na sua obra. O terceiro romance, Helena, publicado em 1876, Machado de Assis constrói rendas de amor, ambição e sociedade em volta de Helena, uma jovem órfã criada por sua tia, Dona Úrsula, que era uma mulher austera e muito controladora.
Educada e refinada, Helena, que vive sob a sombra do passado misterioso dos seus pais, se apaixona por Estácio, seu próprio primo e filho adotivo de Dona Úrsula. O tapete mágico de Machado de Assis se desenrola e nos mostra os conflitos familiares, segredos revelados e as decisões de amor e ambição que as personagens enfrentam. O fundador da Academia Brasileira, cujo estilo se destaca pela ironia sutil e pela profundidade psicológica dos protagonistas, emprega uma narrativa fluida e envolvente para explorar todos os dilemas morais e emocionais enfrentados pelas personagens. O bruxo usa sua caneta de condão para transformar sua imaginação em um dos seus romances mais maduros e complexos, e assim consolidar definitivamente sua reputação como o bruxo mestre do realismo da literatura brasileira. E agora, o último, mas não menos importante, Yaya Garcia, que veio ao público em 1878 e revela a história de Yaya, uma jovem sensível e completamente idealista, criada por seu pai viúvo, Luiz Garcia, que se preocupa imensamente com o futuro da filha. As linhas manuscritas de O Bruxo do Cosme Velho nos fazem contemplar os relacionamentos de Yaya com Jorge, seu vizinho de infância. Além de Jorge, tem Estevão, um homem rico e mundano, e também Vicente, um jovem idealista e poeta. Cada um desses pretendentes representa, na realidade, o arquétipo dos diferentes aspectos do amor, da ambição e da moralidade presentes na sociedade do Rio de Janeiro do século XIX. O escritor em tempo algum, não se furta em contrapor os ideais românticos de Yaya com as realidades práticas e muitas vezes cruéis da sociedade em que ela vive, refletindo as escolhas morais e pessoais enfrentadas. Sempre na vanguarda de seu tempo, o bruxo borda tecidos que o rato não roeu nem com o tempo, ao pintar com cores fortes críticas astutas às convenções sociais e aos valores da classe média urbana do Brasil daquele tempo, sublinhando as restrições impostas de liberdade e escolha às mulheres. Como mestre alfaiate, Machado de Assis alinhava ironia e profundidade psicológicas para abordar personagens complexas e situações que abrem as cortinas das contradições e dos dilemas morais da sociedade de seu tempo, como a hipocrisia, a corrupção, as mentiras, falsas promessas e a falta de ética na política e nos meios sociais, a refletirem a realidade do Brasil do século XIX. E no século XXI, revelando os esquemas de poder e os jogos políticos que prejudicam a população mais vulnerável até hoje, em pleno século XXI no país. Sobreviventes, o impacto do legado e da influência de Machado de Assis foi tamanha na literatura brasileira quanto na literatura universal. E é visível e inegável
o que causam aos autores, aos escritores contemporâneos, sejam eles do Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique, ou da Inglaterra, Estados Unidos e Argentina. Vocês devem ter visto reportagens no primeiro semestre de 2024 sobre uma americana muito eufórica ao descobrir Machado de Assis. Ela leu e se apaixonou pelo texto de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o vídeo viralizou em seu perfil nas redes sociais. O estilo inovador e a abordagem crítica de Machado sobre a sociedade brasileira são tendas de inspiração para gerações de escritores também retratarem e apontarem as complexidades das sociedades em seus países. Da mesma forma que Machado de Assis foi pioneiro no Brasil do século XIX em explorar temas até então considerados tabus, como a loucura, a sexualidade e o adultério, revelando uma coragem imensa em desafiar as convenções sociais que abriu caminho para novas formas de expressão literária, tornando-o um verdadeiro visionário na sua época. Diversos escritores também seguiram nessa estrada de tijolos amarelos, de denunciar as mazelas causadas por ditaduras, sobretudo durante o período da Segunda Guerra Mundial, já na época do modernismo, em muitos países como Portugal, Espanha e Itália, além de também insuflar independências de países africanos como Angola, Moçambique, Cabo Verde e as Guineias. Por isso, é correto afirmar que a influência, vejam só, a estrela de Machado de Assis, o brilho dessa estrela, ultrapassou as fronteiras do Brasil, porque as suas obras foram traduzidas para diversos idiomas do mundo e até hoje continuam a ser estudadas e apreciadas em várias academias, em várias universidades, seja de Portugal, Angola, Inglaterra, Estados Unidos e até em São Petersburgo, na Rússia. Esse é um dos maiores escritores do mundo. Machado de Assis, mestre de uma fascinante habilidade em explorar os aspectos, os recantos mais profundos da condição humana e da história da sociedade brasileira de seu tempo. Ele deixou um legado literário amplo, vasto e multifacetado, um valioso patrimônio cultural imaterial, incontestavelmente vivo, cujas obras tangem uma gama infinita de temas, desigualdades, preconceito, corrupção, presentes na sociedade do Brasil do século XIX e ainda presentes hoje em dia. Ou alguém vê alguma diferença? E o seu estilo literário também foi capaz de causar impacto não apenas na literatura brasileira, volto a dizer, ou na literatura em língua portuguesa, mas também na literatura mundial e contemporânea. Depois desse dedinho de prosa sobre o mestre bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, e 4 de seus livros que acabaram por ficar nas poeiras das estantes, esquecidas pelos leitores, escrevam aqui os comentários se vocês conhecem essas 4 obras aqui citadas, aqui faladas. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!